Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. Bom dia, terça-feira, 24 de setembro, está no ar mais uma edição do programa Opinião Agora. Acesse a nossa página no Facebook, facebook.com/Opinião Agora. Lá você encontra links, como eu tenho dito sempre, para rever as entrevistas que já aconteceram aqui no programa. Você pode participar também através dessa rede social. Confira agora quais são as principais notícias nos jornais da cidade. Jornal de Piracicaba. Reaja insiste em projeto e protocola recurso. Ainda na tentativa de fazer com que o projeto de lei de iniciativa popular, que pede a revogação dos salários dos vereadores, tramite no Legislativo e seja analisado em plenário, o movimento Reaja Piracicaba protocolou na tarde de ontem na Câmara de Vereadores recurso contrariando o parecer emitido pela Casa de que proposta é inconstitucional. Em alta, Sub-20 encaminha classificação no Paulista. 15 de Piracicaba, time de Odair Patriarca, bate Portuguesa e aumenta a sequência positiva na competição. Após o resultado positivo sobre a Portuguesa no último sábado, por 3-2, fora de casa, o elenco Sub-20 do 15 de Piracicaba inicia a preparação para conquistar a 4ª vitória consecutiva no Campeonato Paulista da categoria. Gazeta de Piracicaba. Cai o número de novos casos de AIDS. No primeiro trimestre deste ano, foram registrados 3 novos casos de AIDS em Piracicaba. Durante todo o ano passado, foram 52 casos. Novo projeto executivo do contorno de águas. O DER homologou a licitação para a elaboração do novo projeto executivo do contorno de águas de São Pedro. A obra faz parte de um conjunto de investimentos na região, entre eles a duplicação da rodovia Piracicaba-São Pedro. A Tribuna Piracicabana. Bancários e Correios seguem em greve. A adesão aos movimentos na cidade, de acordo com os sindicatos, está dentro do esperado. Nos Correios, a adesão é de mais de 100 trabalhadores, 60% do total. E dos bancários, manteve fechada as principais agências da cidade. Nas duas mobilizações, de acordo com os respectivos sindicatos, a paralisação continua por tempo indeterminado. Basquete, 15 passa fácil pela Liga Sorocabana. Alvinegro faz boa apresentação e reencontra a vitória no Campeonato Paulista. No próximo sábado, 15 recebe o líder São José. Confira agora como fica o tempo e a temperatura para o dia de hoje. Terça-feira de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de céu nublado com chuva a qualquer hora. A temperatura máxima chega aos 24 e a mínima aos 18 graus. E após ao intervalo, eu converso com Wander Pereira Rossetti Júnior, que é diretor do Fórum de Piracicaba. É já após o intervalo. Fique com a gente. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. Para combater a dengue, cada um tem que fazer a sua parte. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Elimine os criadouros. O mosquito se reproduz em locais com água parada. Caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Se tiver plantas em casa, elimine ou fure o prato do vaso. Cultive as plantas na terra e não na água. Já os pneus devem ser levados para o ponto de coleta da SEDEMA. Mais informações, ligue 3413-7587. Dengue, na minha casa não. Campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba.
A estiagem vai começar, todos juntos para a água não faltar. Dicas básicas. Verifique o consumo mensal em metros cúbicos marcados em sua última conta de água. Divida esse número pela quantidade de pessoas que moram na casa e as crianças também. Se o resultado for maior que 6, pode indicar existência de vazamento ou desperdício. A qualquer irregularidade, comunique ao Serviço Municipal de Água e Esgoto, o SEMAI, pelo telefone 115 ou 0800 772 9611. A estiagem vai começar, todos juntos para a água não faltar. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. De volta ao vivo com o programa Opinião Agora, e hoje eu recebo o Dr. Wander Pereira Rossetti Júnior, que é juiz de direito titular da Vara da Fazenda de Piracicaba, pública, e do Fórum de Piracicaba como diretor. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Doutor, seja bem-vindo. Obrigado, eu agradeço bastante. É uma alegria renovada estar aqui e ter a oportunidade de ter um contato direto com os nossos telespectadores, falar um pouquinho do Poder Judiciário, esse poder que é tão pouco conhecido da população. É verdade. Bom, eu gostaria de começar essa entrevista perguntando um parecer do senhor a respeito do projeto de lei que a gente viu nas notícias aí da cidade hoje, que foi protocolado, então, um projeto de iniciativa popular, promovido aí pelo REAGE, solicitando a revogação dos salários dos vereadores. Isso tem gerado uma grande discussão, se isso é inconstitucional ou não. Como que seria? Como a gente poderia ver a situação? Na verdade, até uma questão interessante, se colocasse já logo de início, né, para a gente poder esclarecer um pouquinho do ponto de vista do Poder Judiciário. Existe uma ação proposta pelo Ministério Público, que está tramitando na Vara das Fazendas Públicas, né, que pede a revisão desse... A população tem colocado aumento, né, mas na verdade que pede a revisão da fixação dos subsídios. Existe uma série de questões jurídicas envolvendo a matéria. Então, nós estamos aguardando toda a instrução do processo, os advogados estão se manifestando, depois nós tornamos a dar vista ao Ministério Público, ainda não chegamos à conclusão se há necessidade ou não de produção de outras provas, e a partir dessa instrução processual é que a gente vai poder dizer se isso é constitucional, se isso é inconstitucional, se isso é legal, se isso é ilegal, né? Antes disso nós não temos como antecipar um julgamento. É engraçado porque qualquer do povo poderia vir aqui e dizer alguma coisa, que isso é constitucional, que isso é inconstitucional, que está certo, que está errado, se é moral, se é imoral, se é legal, se é ilegal, qualquer do povo poderia. Mas o juiz do processo, ele está impedido de fazer isso, até porque nós só poderemos efetivamente dar uma posição, dar uma sentença a respeito, depois de ouvir tecnicamente todas as partes envolvidas. Nós acreditamos que isso vai acontecer em um espaço de tempo não muito longo, porque são 23 vereadores, todos eles têm direito à defesa, a partir da ação do Ministério Público. Então os advogados se manifestando, a partir daí então que nós vamos analisar tudo aquilo que foi alegado, tudo aquilo que foi dito a respeito dessa fixação de subsídios, e aí sim nós poderemos dar uma sentença dizendo se isso é constitucional, se é inconstitucional, se é legal ou se é ilegal. Isso é legal. Estendendo aí um pouco esse assunto, também houve aí a alegação de alguns vereadores que estavam sendo difamados através de redes sociais. A nossa legislação está preparada para julgar esse tipo de crime, se é que isso é considerado crime? Olha, na verdade é assim.
existe uma discussão muito grande hoje a respeito dos limites de manifestação nas redes sociais. A nossa legislação, eu tenho dito que a nossa legislação é muito pobre para tratar dessa matéria. Nós normalmente lançamos mão de mecanismos que nós temos no Código Penal, nas legislações, nas leis especiais, né, para poder fazer eventualmente, dentro da tipificação do delito, se isso é crime ou não. Né? Então, existe uma discussão muito grande, o que é público e o que é privado. Até que ponto eu tenho a possibilidade de me manifestar a respeito de um determinado tema e até que ponto isso passa da simples manifestação para o crime. Então, a nossa legislação ela não traz isso de modo muito claro, mas eu posso te adiantar que toda vez que você acaba praticando uma conduta que pode gerar calúnia, injúria, difamação, isso pode eventualmente constituir um crime. Então, é claro que o limite, a gente sempre diz que o limite é o bom senso, né? Mas é exatamente pela falta do bom senso que muitas vezes você acaba chegando ao crime. Então, veja, quando você imputa um crime a alguém, né, seja nas redes sociais, seja por outros mecanismos, por outros meios de comunicação, você pode estar praticando um crime. Então, a simples manifestação, a simples indignação com um determinado fato não constitui o delito, mas a partir do momento que você ultrapassa essa simples indignação e começa a partir para a ofensa, por exemplo, pessoal, isso pode eventualmente caracterizar um crime contra a honra, por exemplo. Em relação aos crimes de internet, a nossa legislação também ela avançou um pouco nos últimos anos, mas ela ainda é muito pobre. Eu tenho dito que ela é muito pobre para coibir todas as ações. Então, veja, o que a gente tem recomendado é o bom senso. Por outro lado, além da prática do crime, esse excesso cometido nas redes sociais, ela pode eventualmente gerar uma ação indenizatória, por dano moral, eventualmente. E isso pode ser fruto de uma sentença, a partir da ação proposta pelo ofendido, pode chegar ainda uma sentença que resulte na aplicação de um dano moral, uma indenização por dano moral, cujos parâmetros não são muito claros na legislação. Então você tem ações aí que pode chegar a valores mínimos, tipo R$500, R$300, R$1.000, mas você também tem ações que podem gerar indenizações altíssimas, 300, 400, 500 mil reais. Então isso é muito comum de acontecer. Nós temos verificado hoje um número imenso de ações praticadas nas redes sociais que geram o dano moral. Vou dar um exemplo, por exemplo, nós tivemos uma ação recentemente que uma moça revoltada com o fim do namoro teria postado fotos que não seriam recomendáveis do namorado na internet. Então, veja, e ele entrou com a ação, né? Normalmente, o que acontece normalmente é ao contrário, mas nesse caso foi ele que entrou com a ação. Isso gera uma indenização. Então, veja, o que a gente sempre tem dito é o seguinte, o bom senso deve imperar. Né? Quando você extrapola o bom senso, você pode estar praticando uma conduta que pode gerar uma sanção, seja ela penal, seja ela civil. Penal é uma pena que nós podemos aí ter, uma pena de prestação de serviço à comunidade, uma pena de detenção, e no campo indenizatório, penas aí que vão ser fixadas em valores que deverão ser revertidos ou a favor da vítima ou a favor de terceiro eventualmente. De uma outra maneira, as redes sociais também têm contribuído para investigações? De certa forma, sim. Você não pode deixar de lançar mão desse instrumento. Né? Hoje a gente já questiona a liberdade, né,
que você tem em preservar alguns dados ou não, né? Mas ela acaba contribuindo, você acaba lançando mão de algumas situações que contribuem. Por exemplo, nós tivemos, um exemplo, isso foi, teve num processo, é público, um cidadão que, por exemplo, depois da prática do crime, teria tirado fotos, postado fotos na internet com o dinheiro do crime, com a arma na mão, né, e usando uma roupa que pertencia à vítima que ele havia, na verdade, contra quem ele havia praticado o crime. Então, isso acaba se somando no conjunto probatório e acaba contribuindo, sim, para o desfecho do processo. Uhum. Para essas ações que têm ocorrido durante o início desse ano e até meio do ano, dos manifestos, as manifestações populares, a gente vê que muita coisa acaba sendo combinada pela internet. Isso também é investigado para ação, vamos dizer assim. Eu sei que isso tem mais a ver com a ação da polícia, mas enfim. Na verdade, sim. A polícia que se preocupa um pouco mais em fazer essa investigação. Né? Agora, as redes sociais, é preciso que a gente diga também que ela foi um instrumento valioso, né? Nesse processo aí de manifestações, para marcar datas, para unir as pessoas, mas ela pode ser usada tanto para o bem como para o mal, né? Eu sempre brinco com isso. Veja, por exemplo, nós temos aí aquelas situações de torcidas organizadas que marcam aqueles confrontos pela internet. Então, é claro que ela é um instrumento valioso, tanto para o bem como para o mal, e também é um instrumento valioso para a investigação. Certamente. Eu gostaria, então, de saber a opinião do senhor a respeito de uma outra discussão, que é a redução da maioridade penal. Isso tem sido extensamente divulgado pela mídia, discutido por várias pessoas que estão colocando a sua opinião, inclusive com a redução para 14 anos. Como é que ficaria essa situação, doutor? Olha, esse tema é um tema que eu gosto. É um tema que eu gosto muito porque eu fui juiz da infância aqui há aproximadamente 10 anos. Né? Eu estou em Piracicaba desde 96, mas fui juiz da infância durante 10 anos. Tive a oportunidade de pegar Piracicaba, talvez acho que na situação ou no momento mais difícil que nós vivíamos, onde nós não tínhamos a infraestrutura necessária para trabalhar com a infância. Então, nós tivemos a oportunidade de conviver muito de perto com o problema e eu tenho uma visão um pouco diferente da redução da maioridade penal. No meu modo de entender, o adolescente infrator, aquele que pratica uma ação definida como crime, ele deve ser punido. Se ele vai ser punido como menor, como adolescente, ou como maior, como imputável, né? No direito a gente fala inimputável ou imputável, né? Vai depender de uma avaliação. Por que eu digo isso? É importante que nós tenhamos a possibilidade de avaliar se esse adolescente vai ser punido como menor ou como maior. Por quê? Porque, na verdade, se nós ficarmos discutindo a redução da maioridade penal pura e simplesmente, nós não temos limite. Talvez daqui um pouco a gente está discutindo, nós estamos falando em 16, talvez daqui um pouco a gente está falando em 14, talvez daqui um pouco a gente está falando em 12. Né? Então, nós não vamos ter limite para... Eu não consigo entender, como eu não consigo aceitar, que a gente parta para a punição indistinta de um garoto de 13 anos. Eu não consigo aceitar, no meu modo de entender, é uma incompetência do nosso sistema, da nossa legislação, dos nossos governantes em criar mecanismos para você tratar, para você ajudar, para você contribuir no desenvolvimento desse adolescente. Normalmente esse adolescente é um adolescente que não teve nenhuma oportunidade, vem de famílias completamente desestruturadas, né? Faltou, ou dele foi subtraído a questão de segurança, educação, saúde, e aí vem o Estado e diz, não, agora como você praticou um crime, nós vamos te punir. Né? Então, no meu modo de entender, é preciso que a gente tenha uma certa cautela em fazer isso.
Por isso eu tenho defendido, eu defendo uma posição tanto quanto diferente, que nós devemos partir para a punição, mas essa punição vai depender de uma avaliação. Se ele será punido, ou será pelo menos julgado como menor, como adolescente, ou como maior. Feita essa avaliação, então nós partimos para o processo, seja ele um processo para puni-lo como adulto, seja um processo para puni-lo como adolescente. Por outro lado, é imprescindível que, qualquer que seja a punição, no caso do adolescente, que ele seja separado dos maiores, que ele seja levado para um estabelecimento que possa efetivamente contribuir para o desenvolvimento dele ainda, porque é um ser em desenvolvimento, queira ou não. Essa questão de você dizer ele sabe o que é certo ou o que é errado, isso é uma questão muito superficial, porque se você pegar uma criança, ela sabe o que é certo e o que é errado, né? Ela sabe que quando ela está fazendo arte, entre aspas, não sabe? Então essa questão de dizer é certo ou errado, ele sabe o que é certo e o que é errado, isso é muito pouco, né? Então nós temos defendido essa posição híbrida, de certa forma, né? Alguns países já fazem isso, de fazer uma avaliação prévia. Nós podemos fazer essa avaliação com um grupo de psicólogos, né? Verificar as condições de vida daquele indivíduo, como é que foi o histórico de vida dele, e a partir desse parecer, nós definirmos se ele será julgado como menor ou como maior. Enquanto isso, é possível que se mantenha cautelarmente recolhido em um estabelecimento especializado, né? Mas é preciso rever essa situação. O problema é que a nossa capacidade de reação é muito lenta. Nós estamos discutindo redução da maioridade penal há 20 anos, né? E cada vez nós levamos essa discussão para um campo mais infértil. Como eu disse, 16, daqui um pouco 14, daqui um pouco 12, daqui um pouco nós estamos punindo criança aí com 8, 10 anos de idade. Isso é um absurdo, né? No meu modo de entender. Crianças que estão aí, que são, na verdade, uma folha em branco para você construir a personalidade dessa criança. Então, sim, é um tema que eu tenho procurado estudar um pouco mais, procurado me aprofundar um pouco mais. É claro que o tempo é exíguo para a gente falar de tudo isso, mas é preciso rever, sim. Isso é preciso ficar claro, preciso rever a nossa legislação. Mas não é possível dar uma solução simplista da redução pura e simples. Até a redução pura e simples, ela interfere não somente nos deveres, mas nos direitos também. Isso traria uma série de direitos, como dirigir, por exemplo, que um adolescente de 14, 16 anos não estaria preparado. Na verdade, assim, nós temos, a nossa legislação, ela possibilita a regulamentação de uma série de direitos e, inclusive, restringindo certos direitos. Então, é perfeitamente possível que você faça a redução da maioridade penal, dentro dessa ótica que eu disse, sem reduzir, por exemplo, a possibilidade de autorizar esse menor a dirigir. Então, por quê? Porque a nossa legislação, ela tem ela tem mecanismos que podem efetivamente reduzir a esfera de direitos também. O problema é que nós não podemos abraçar pura e simplesmente aquela ideia, ele pode votar, então ele pode dirigir, ele pode praticar crime, ele pode fazer isso. Não é isso, tá certo? Tanto é verdade que o nosso sistema restringe, por exemplo, uma série de direitos de pessoas que são absolutamente maiores, tá certo? Pergunto, um rapaz de 23 anos pode ser candidato a presidente da República? Por quê? Porque houve uma restrição dos direitos dele. Ele só vai conseguir a capacidade plena com uma determinada idade. Ou seja, então a nossa legislação, ela possibilita, ela tem todos os mecanismos para reduzir alguns direitos, para restringir o exercício de alguns direitos, né? Então, eu não vejo a possibilidade da gente abraçar essa matéria como um todo e dizer, vamos reduzir e com a redução
nós deferimos a esses adolescentes todos os direitos. Não, não é assim. É preciso que a gente faça um escalonamento daquilo que ele pode e daquilo que ele não pode fazer. Como que o senhor vê hoje o sistema que a gente tem de recuperação desses menores? Olha, melhorou muito perto do que foi. Isso precisa ser dito. Melhorou muito. A nossa infraestrutura de recuperação era muito ruim. Veja bem, não é ideal, nós estamos muito longe ainda do ideal. Nós temos ilhas de excelência, mas temos lugares péssimos, lugares terríveis, né? Eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais de perto esse sistema de presídios, de casas de recuperação de adolescentes, em alguns estados do Brasil, e tive a oportunidade de ver coisas absurdas. Isso foi feito, nós fizemos um relatório a respeito disso, que foi encaminhado para o Conselho Nacional, e são coisas terríveis. Então, melhorou muito, perto do que era em algumas situações, melhorou muito. Por exemplo, você pega a Fundação Casa, perto do que era a antiga FEBEM, houve um ganho significativo, houve uma melhora significativa, mas ainda é preciso melhorar bastante. Você vê que nós tivemos agora recentemente aí um problema de orientadores agredindo adolescentes. É claro que a população vai dizer, mas você não está lidando com um santinho. Também concordo, tá certo? Mas nós temos regras, e essas regras precisam ser seguidas. É elas que possibilitam efetivamente uma melhora nesse quadro de reeducação. A Fundação Casa, no estado de São Paulo principalmente, ela tem unidades que vão muito bem. Aqui em Piracicaba nós temos uma unidade pequena, com 40 adolescentes normalmente que não tem uma periculosidade, são adolescentes primários, entre aspas, e isso tem contribuído para o desenvolvimento deles, né? Então, perto do que era, melhorou muito. Nós tínhamos aqui, quando eu cheguei, nós não tínhamos nem onde colocar esses adolescentes. Esses adolescentes eram mandados para uma cidade próxima, ficavam numa salinha recolhidos ali sem fazer absolutamente nada, né? E depois, com o tempo, depois de muita briga, depois de muita luta, a gente conseguiu ir modificando esse sistema até que nós conseguimos trazer a unidade da Fundação Casa. E veja, eu sempre brinco com isso. Eu falo que na época que a gente atuava na infância, a vara da infância era manchete diariamente, porque todo dia você tinha problema. Sim. Então, hoje você, de certa forma, você até esquece que você tem Fundação Casa em Piracicaba, porque o sistema melhorou bastante, os adolescentes têm uma série de atividades, há uma contrapartida do Estado na recuperação desses adolescentes. Eu acredito que o sistema melhorou, pode melhorar ainda mais, e acredito que a Fundação Casa está no caminho certo se nós analisarmos as políticas que são desenvolvidas lá dentro. O que a gente percebe em âmbito nacional é o aumento de adolescentes menores envolvidos em crimes, homicídios. Isso preocupa? E como que é essa situação hoje no nosso município? Preocupa bastante. Primeiro porque há um sentimento desses adolescentes de impunidade. Isso é preciso ficar claro. E eu volto a bater nessa tecla. A nossa legislação precisa reagir. Até quando? Nós vamos esperar? Quanto tempo nós vamos esperar para que nossa legislação reaja, que o nosso legislador, no âmbito federal, ele coloque políticas que são efetivamente capazes de, não digo punir pura e simplesmente, mas pelo menos gerar um sentimento de punibilidade, né? Então, é preciso que o nosso legislador reaja com uma certa urgência. Há algumas questões que são colocadas nós constatamos no dia a dia, o uso de adolescentes por quadrilhas, na prática de infrações gravíssimas, né?
A incapacidade do Estado, por exemplo, de gerar de frear essa prática pelos adolescentes, eu diria, veja, você pega um adolescente de 17 anos, né, 17 anos e 10 meses, 11 meses, né, muitas vezes, aquele ato criminoso que ele está praticando, né, aquele ato infracional, ato infracional é aquilo que é descrito como crime, aquele ato infracional que ele está praticando é gravíssimo, gravíssimo, e você tem um período curtíssimo para a internação desse adolescente. Ou seja, praticamente acaba ficando impune em relação a isso. É claro que a ideia da legislação em relação ao adolescente não é punir, é contribuir para a reeducação dele. Mas eu tenho dito mais uma coisa, que embora a legislação fale em reeducação, muitas vezes nós partimos da premissa errada, porque nós não podemos reeducar quem nunca foi educado, né? Então é preciso fazer a educação desse adolescente, na verdade, começar meio que do zero, muitas vezes. Então, a nossa legislação nosso legislador não pode continuar apático nessa matéria. É preciso que nós tenhamos uma legislação eficiente. A nossa legislação avançou. Com o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós avançamos muito. Não dá para negar que houve um avanço, até porque no Brasil nós temos uma história de sonegação de direitos. Se esses direitos não estiverem inscritos na lei, não estiverem positivados lá numa norma, fica muito difícil da gente cobrar o cumprimento dessas leis. Então, o Estatuto, nesse aspecto, ele avançou muito. Ele traz políticas de atendimento, trata de entidades de atendimento, trata da punição, da questão da punição com essa visão ressocializadora, mas é preciso que a gente avance um pouquinho mais. Já passou aquela fase inicial do Estatuto da Criança e do Adolescente, já passou, né? Nós temos aí mais de 2 décadas de Estatuto, está na hora de avançar um pouco mais. E hoje é imprescindível que a gente faça esse avanço, principalmente no campo da punição do adolescente infrator, ou na possibilidade de um sistema novo. Porque o sistema que aí está, ele tem se mostrado insuficiente para isso. Então, nesse aspecto, eu estou com o sentimento da população tem sentido isso, tem se manifestado nesse sentido, e eu acredito que ela está certa. Esse sentimento reflete exatamente o ponto de vista técnico a respeito dessa matéria. Essa sensação de impunidade mesmo, né? Bom, nós vamos para um rápido intervalo comercial e já eu gostaria de conversar com o senhor a respeito da recuperação aí dos adultos. Como que é hoje o nosso sistema penitenciário, os presídios, enfim. Já após o intervalo, fica com a gente, voltamos já. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. Para combater a dengue, cada um tem que fazer a sua parte. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Elimine os criadouros. O mosquito se reproduz em locais com água parada. Caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Se tiver plantas em casa, elimine ou fure o prato do vaso. Cultive as plantas na terra e não na água. Já os pneus devem ser levados para o ponto de coleta da SEDEMA. Mais informações, ligue 3413-7587. Dengue, na minha casa não. Campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba.
todos juntos para a água não faltar. Dicas básicas. Em caso de elevação significativa no consumo em metros cúbicos sem justificativa, realize testes de vazamento nas instalações do seu imóvel. Feche bem as torneiras e o registro do chuveiro depois de usá-los. Evite lavar o carro com frequência e, quando lavar, utilize dispositivos de fechamento automático nas mangueiras. Ou use um balde. A qualquer irregularidade, comunique ao Serviço Municipal de Água e Esgoto, o SEMAI, pelo telefone 115 ou 0800 772 9611. A estiagem vai começar. Todos juntos para a água não faltar. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. De volta ao vivo com o programa Opinião Agora, e hoje eu estou conversando com Wander Pereira Rossetti Júnior, o Dr. Wander, que é diretor do Fórum de Piracicaba e juiz de direito titular da Vara da Fazenda Pública de Piracicaba. Doutor, nós falávamos aqui do sistema de recuperação do jovem adolescente. Como que é hoje o nosso sistema de recuperação dos adultos? Como anda a condição dos presídios penitenciários? Olha, primeiro que é preciso que se diga que nós vivemos algumas situações peculiares em cada estado da federação. Uhum. Cada estado tem um sistema, por mais que esse sistema devesse ser nacional e todos os presídios devessem ser iguais, isso não acontece. Uhum. Né? Nós tivemos a oportunidade de conhecer alguns sistemas já de terceirização de presídios, né? Que aparentemente parecem ser muito eficientes, né? O Estado terceiriza alguns serviços, né? E retém consigo alguns outros, até por uma questão legal. E nós tivemos a oportunidade de acompanhar isso um pouco, tivemos a oportunidade de ver, andar em alguns estados da federação, mas basicamente eu diria assim, primeiro, qual o sistema que nós queremos adotar? Qual o sistema que nós adotamos? É um sistema que visa a recuperação efetivamente, ou é um sistema que visa pura e simplesmente a punição? Não vou entrar na questão do mérito, da questão teórica da pena, que isso aí pro leigo muitas vezes não interessa. O leigo quer resultado. Né? E o que a gente vê é que muitos dos nossos estabelecimentos ainda estão longe, mas muito longe, de fornecer alguma possibilidade de ressocialização. Né? Nós avançamos um pouco, principalmente, eu digo que aqui no estado de São Paulo, nós avançamos muito quando nós começamos a tirar os presos das cadeias. Né? Depois, com a Secretaria de Administração Penitenciária, nós avançamos mais um pouco. Então, o sistema melhorou bastante perto do que já foi. Nós temos uma posição de governo, né, no sentido da construção de novas unidades, e isso é importante. Isso é uma questão só, não quero aqui ficar entrando muito na questão filosófica, teórica da matéria, mas se você muitas vezes pergunta para a população, né, vai sair um presídio, ninguém quer. Né? Se você perguntar, ninguém quer. Mas eu sempre digo que isso é um ônus, a sociedade produz o criminoso, é um ônus. Nós temos a contrapartida de ter efetivamente o presídio, e acho até que as cidades, de um modo geral, as cidades maiores, cada uma deveria ter o seu presídio, né, para tratar dos presos da sua região, para manter os presos ali naquela região onde ele praticou o delito, porque assim você não desloca a família, você traz o preso para cumprir pena num local distante, às vezes a família desloca junto, né? Então isso é muito complicado. Mas
eu sempre digo assim, que se você perguntar, voltando naquilo que eu falei, se você perguntar para o leigo, ele fala, tem que construir escola e não presídio, né? Não é? É um jargão, sim. Né? Na verdade, eu também acho isso. Só que, desde que a gente se conhece por gente, desde que a gente estuda aí as sociedades, o crime existe, o criminoso sempre vai existir e a gente vai ter que sempre ter um lugar para colocar esse criminoso. É claro que se você investe na educação, se você investe na formação, a tendência é que você tenha uma redução nisso, mas isso não se resolve do dia para a noite, né? Isso é uma coisa de longo prazo. Eu acho que a gente já deveria ter começado lá atrás, né? Talvez a gente estivesse discutindo aqui em outro plano, né? Mas isso essas unidades precisam acontecer. Nós temos aqui em Piracicaba um CDP, em construção uma nova penitenciária que deve começar a funcionar agora em 2014, né, para presos condenados. Agora, o que precisa ser repensado, no meu modo de ver, é como tratar esses presos dentro dessas unidades. Então, primeiro, como eu disse, a necessidade de construção, de infraestrutura para você colocar esse preso. E depois você criar os mecanismos para que esse preso possa melhorar a sua condição, se ressocializar efetivamente dentro do presídio. No nosso modo de entender, os instrumentos ainda são pequenos, né? Nós temos poucas unidades com trabalho efetivo do preso, né? A população ela usa uma expressão quando você conversa com os leigos, eles falam assim que cabeça parada é a oficina do Satanás, né? É verdade. E de certa forma a gente comunga um pouco dessa ideia, porque é preciso que o preso ele tenha atividade, ele possa ali dentro estudar, ele possa produzir alguma coisa, né? Porque a punição, a segregação, retirada da liberdade pura e simples, não vai contribuir em nada para a melhora desse indivíduo. A questão da superlotação. Existe também, isso que é sempre divulgado, a gente acompanha a superlotação dos presídios. Por conta do que isso acontece, existe uma morosidade para liberdade daquele preso no momento certo, ou tem gente cumprindo pena que na verdade já cumpriu a pena e continua preso? Olha, vamos lá. Essa questão de cumprir pena e continuar preso é muito difícil de acontecer no Brasil. Tá? Primeiro porque a nossa legislação ela tem tantos benefícios, ela concede tantos benefícios que dificilmente o preso cumpre a pena inteiramente. Então, para que isso acontecesse, ele teria que cumprir a pena integralmente e depois de cumprir a pena, ainda continuar preso. Mas veja, para que isso aconteça, ele tem que ter esquecido, entre aspas, de ter pedido uma série de benefícios. Bom, é possível que isso aconteça? É possível. Eu tive a oportunidade de participar daquele mutirão carcerário que foi feito no Estado, e nós encontramos algumas situações que demandavam urgência do Poder Judiciário, porque o indivíduo já tinha passado por todas as fases dos benefícios e não tinha tido benefício ainda. Agora, o fato de ter alcançado o prazo do benefício também não quer dizer que ele tenha efetivamente o direito. Por quê? Porque para que você conceda um benefício a um preso, é preciso conjugar dois fatores: critérios subjetivos e critérios objetivos. Então, às vezes ele já cumpriu um determinado tempo de pena, tem direito a determinado benefício, mas ele não preenche o critério subjetivo, por exemplo. É um preso que não tem bom comportamento, teve envolvido em alguma questão dentro do presídio. Então, na verdade, ele, em tese, ele teria uma expectativa de direito que não foi consolidada, né? Exemplo disso, nós temos vários exemplos aí que a mídia normalmente tem soltado. Eu vou usar aqui um exemplo que todo mundo conhece, e eu acho que
Não há qualquer impedimento de a gente dizer Suzana von Richthofen. Né? Ah, a Suzana preencheu o requisito do tempo, mas não saiu. Às vezes por quê? Ou o tribunal entendeu de alguma forma diferente, ou entendeu que não haveria algum benefício, ou porque o crime foi considerado muito grave, ela, na avaliação subjetiva, não... Mas embora o requisito objetivo tivesse eventualmente sido cumprido. Então, é muito difícil que nós encontremos essa situação de alguém que tenha cumprido pena efetivamente e continue preso. Agora, cadeia, presídio, infelizmente no Brasil, é que nem coração de mãe. Sempre cabe mais um. Eu não me lembro de uma situação, de um presídio que não tivesse sob intervenção, que chegasse um preso lá e alguém dissesse, eu não vou receber porque eu não tenho mais vaga, está cheio, não cabe mais. Então, essa é uma situação delicada, que precisa ser revista. Por quê? Por que existe um número, um número que se trabalha? Isso não saiu do nada. Esse número é porque imagina-se que aquele número de presos que cabe dentro daquela unidade seria o número ideal para que você pudesse trabalhar a ressocialização desse preso. Né? Mas a nossa resposta na construção dessas vagas, na construção desses presídios é muito demorada. Então, o preso você acaba tendo um número extremamente elevado de presos dentro das unidades. Isso demanda algum tempo para ser modificado? Demanda, e depende também de uma ação de governo. Né? O governo tem construído essas unidades, houve uma opção do governo do Estado de São Paulo, principalmente, falando em Estado de São Paulo, dos últimos governos no Estado de São Paulo, na construção dessas unidades. Piracicaba, por exemplo, tem em construção, Limeira tem, nós temos várias cidades aqui da região que têm unidades em construção. Eu acredito que a partir do momento que você minimize essa superlotação, você possa começar a caminhar no caminho certo para a reeducação, para a ressocialização. Porque com a superlotação realmente fica muito difícil. Bom, uma última pergunta, já que nós estamos aí com o nosso tempo apertado. Projetos do Fórum. O Fórum deve ter um novo espaço. Na verdade, nós temos procurado produzir uma justiça eficiente em Piracicaba, uma justiça rápida, compatibilizar as nossas coisas boas com as nossas dificuldades para que a gente tire uma agenda positiva do Poder Judiciário. Nós crescemos bastante, o número de varas aumentou ao longo dos últimos anos, o número de juízes aumentou bastante, as nossas pautas se reduziram e o tempo de julgamento dos processos reduziu bastante, principalmente em primeira instância. Às vezes você julga aqui, o processo acaba subindo para os tribunais e acaba demorando um pouco mais, e aí acaba muitas vezes a população tendo o sentimento de que a justiça é lenta, mas muitas vezes eu diria que não é a justiça daqui, né? Na grande maioria, com exceção da Vara da Fazenda, que ela tem uma peculiaridade, principalmente naquelas execuções municipais, tal, que demora muito, porque o volume é muito grande, são hoje cerca de 170 mil processos, né? Mas tirando isso, as demais varas têm conseguido julgar com uma certa eficiência e com uma rapidez bastante grande. Como disse, avançamos bastante, o nosso prédio está pequeno, estamos aguardando da Prefeitura a indicação de uma área para a construção de um prédio novo. O Tribunal já sinalizou nesse sentido, já sinalizou até mesmo com a separação da verba para a construção de um prédio de tamanho para acolher as unidades do fórum local. Hoje nós já temos algumas unidades fora do nosso prédio, que não cabe mais lá dentro. Então, nós estamos no aguardo dessa definição do município para a construção desse prédio. Eu sempre tenho dito o seguinte, o grupo de juízes que hoje está em Piracicaba é um grupo de juízes jovens, de certa forma, juízes empenhados em fazer justiça, empenhados em construir uma justiça
rápida. Eu não digo diferente porque o julgamento se dá da mesma forma em todos os lugares, mas uma justiça diferente no sentido de acolher a população de uma forma mais próxima, de que a população tenha capacidade de fazer a avaliação do nosso trabalho e eu digo sempre, contribuir com a gente com as críticas construtivas, né? Quando essas críticas chegam, a gente procura avaliar, procura ver o que é possível implementar, e nós temos aí um sentimento comum a todos os colegas que atuam aí no Fórum Local, de que a população tem o direito de nos fiscalizar, tem o direito de saber como é que a gente trabalha, tem o direito de saber como é que está o andamento do seu processo, e as portas, como eu digo, estão sempre abertas à população. A população tem o direito de saber e o dever de nos fiscalizar. Muito obrigada, Dr. Wander, por ter aceitado mais uma vez o nosso convite. Nosso programa termina por aqui. Uma excelente tarde para você. Obrigado. O programa Opinião Agora fica por aqui. Para você, uma ótima tarde. A gente se encontra ao vivo amanhã. Até lá. Tchau. Opinião Agora. Apoio Cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos.